dia! E aí, como é que vocês estão, hein? Vamos a começar aqui mais um dia, hoje é essa terça-feira iluminada, abençoada, isso mesmo, cheia de saudade, mas também cheia de alegria. Vamos lá, começar? Motivação, isso mesmo. Vamos para o nosso 1 minutinho de agradecimento a Deus. Isso mesmo, nós temos que agradecer a Deus todos os dias. Pelo dom da vida, pela oportunidade da gente acordar bem, tá bom? Pela saúde da nossa família, né? Saúde que é hoje algo que a gente vê aí que tem mais importância para nossa sobrevivência. Então vamos agradecer, Papai do Céu, agradeço a Deus pela minha saúde, de toda a minha família, dos meus professores, dos meus amigos, irmãos e irmãs. Amém. Amém, galerinha, isso mesmo, tá? A gente tem que agradecer pela nossa saúde, pelo acordar, pelo ato de você levantar de manhã e dizer bom dia, mãe, bom dia, pai, bom dia, meu irmão. E saber valorizar isso. Isso mesmo, a palavra de hoje é valorizar. O que nós temos é que aprender a valorizar coisas do nosso dia a dia que são tão importantes para termos assim um dia saudável, um dia abençoado, quando a gente se sente valorizado. E a partir do momento em que eu dou importância a algo, que eu reconheço, que eu faço um elogio, que eu enalteço o trabalho, o carinho, a atenção que aquela pessoa tem por mim, pode ter certeza, isso volta para você em dobro. Tá bom? É a lei aí do retorno. Quando eu oferto coisas boas, eu recebo coisas boas. Então, eu valorizar o meu amigo, eu valorizar o trabalho do meu pai, eu valorizar o amor da minha mãe, elogiar a mamãe, elogiar o papai, enaltecer eles por tudo que eles fazem, né? Por nós, eu aqui com a minha mãe, vocês com a mãe de vocês. Então, tudo isso faz com que melhore o dia dessa pessoa tão especial para você. E a nossa missão, desculpa, e a nossa missão hoje é valorizar essas pessoas tão importantes, tá bom? Então fica aí a dica, dá um abraço na mamãe, dá um abraço no papai, quem tá perto, né? Ou na vovó, ou do vovô, ou da titia, porque tem uns, né, que estão com a titia. E então, dá um abraço, valorize esse carinho que ele sente por você, que é tão bom, que é tão gratificante. É você sentir acariciado pelo amor de Deus, tá? Tá bom? Ó, vamos começar a aula de hoje. 2 disciplinas maravilhosas. Português, isso mesmo. Vamos dar uma continuidade aí no nosso tema de português e geografia, tá bom? Então presta bastante atenção, tá certo? E vamos lá, tá? Pega aí o livro de geografia, vamos começar pela geografia. Pega o livro de geografia, meus bolsos, corre, abre na página 68, tá bom? Já peguei o meu livro aqui, ó, meu livro. Já abri na página 68, tá bom? Isso mesmo. Gente, na página 68, o tema da nossa aula de geografia hoje é um tema que vai ser super simples de todo mundo captar. Por quê? Porque é algo que a gente usa no nosso dia a dia. Isso mesmo. Calma. Vocês usam, por exemplo, a partir do momento que o papai pega o carro e precisa ir no mercantil, a gente sabe que para o carro funcionar ele precisa ter gasolina. Então, se eu vou usar a gasolina, da onde vem essa gasolina? Será que a gasolina ela já nasceu pronta lá no posto de saúde? No posto de saúde, fala, meu Deus, no posto de gasolina para vender? Não, ela precisa passar por um processo de produção. E aqui eu vou citar alguns exemplos, tá bom? Outro exemplo, quando eu vou comer aquele bolo saboroso que a mamãe fez de tarde, será que ela fez só assim, ó, bolo, nasceu um bolo? Não, teve todo um preparo. E para a mamãe poder preparar aquele bolo delicioso, ela teve que usar alguns ingredientes. Então, da onde vieram esses ingredientes, hein? Então, é isso mesmo. Tudo isso tem a ver aqui, ó, com o tema da nossa aula de hoje. Relações econômicas entre os espaços urbanos e rurais.
Isso mesmo, ao momento em que eles se entrelaçam, em que um precisa do outro, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Ah, gente, fica a dica, é um programa que eu particularmente adoro assistir todo domingo, tá? É o é o programa, tem ele também em outras emissoras também com essa mesma temática, que é o programa Globo Rural, mas aí nas outras emissoras são outro nome, né? Eu gosto de assistir o Globo Rural porque é uma coisa que lembra muito meu pai, porque ele gostava de assistir, meu pai adorava o campo e ele gostava muito de assistir, é uma coisa que eu lembro muito dele, né? Como vocês sabem, meu papai já tá no céu e é um momento em que eu lembro dele e que eu acho super interessante. Então, fala tudo sobre agricultura, pecuária. Aí o povo diz assim, ó, tia Mônica, você pretende ir ter uma plantação? Gente, eu não sei se eu pretendo, mas eu gosto de assistir, tá? Me deixa. Então, eu vejo lá eles colhendo, cuidando dos cavalos, cuidando das vaquinhas, das galinhas. Eu acho tão bonitinho. Ai, eu gosto, gente, de assistir. Então, fica a dica aí, tá? Passa todo domingo de manhã cedinho. Eu sei que vocês gostam de dormir até tarde, né? Mas eu sou uma coruja, então eu não consigo dormir até tarde. Eu sou realmente bem do campo, eu acordo bem cedo. Então é um programa que eu gosto muito de assistir. Então fica a dica, porque é um programa que, querendo ou não, ele nos ajuda a entender um pouco dessas relações econômicas entre os espaços urbanos e rurais. Tá bom? Se tiver curiosidade, coloca aí no YouTube. Com certeza tem alguns vídeos e vocês vão ver aí essa relação. Eu vou procurar alguma reportagem que esteja assim bem, né, bem clara e vou mandar para vocês o link do YouTube, tá bom? Aí para vocês, quem tiver curiosidade, tá assistindo, tá? E lá eles falam, então eles fazem bem mesmo esse, como é que se diz, esse processo de informação, né, para nós, que, digamos, para mim, que não sou entendedora aí da área, mas que tenho essa curiosidade, então é uma forma da gente estar realmente aprendendo e associando e conhecendo esses produtos, tá bom? E como eles são, né, produzidos, né, cultivados aí no meio rural, tá certo? Então vamos lá. Antigamente, o ser humano, para sobreviver, produzia tudo com as suas próprias mãos. E a vida não era tão fácil. Realmente, né, gente? Se eu quisesse comer milho, eu tinha que ir lá, pegar a semente do milho, plantar o milho, esperar o milho colher para poder pegar aquele milho. Hoje a gente sabe que a gente tem outra realidade totalmente diferente. Se eu quiser comer um cuscuz, basta ir no mercado e comprar lá o pacote de cuscuz. Mas antigamente não era assim, tá? Esse processo manual recebia o nome de produção manufaturada. Por quê, ó? Manufaturada. Manufaturada. Mano. Isso mesmo, porque era produzido com as próprias mãos, tá bom? Então, quando eu produzo algo com as minhas próprias mãos, eu posso chamar aquele cultivo de manufaturado. Apesar que hoje isso já é muito pouco utilizado. São poucas as pessoas que têm os seus próprios cultivos para os seus próprios consumos, né? Hoje a gente sabe que as pessoas, né, têm essa comodidade de comprar. Da mesma forma, gente, que as pessoas que, digamos, tem aquela plantação e que ela planta para vender, a gente sabe também que, apesar dela tentar fazer tudo da forma mais manual possível, ela sempre está utilizando de alguma tecnologia, tá bom? O tempo foi passando e começou uma verdadeira revolução. O ser humano foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Então tem máquina colhedeira, tem máquina para arar o terreno, né? Assim, fazer cavar o terreno para poder colocar a semente, tá bom? Tem a máquina que coloca a semente, depois tem a máquina que fecha o terreno. Então tudo isso para poder ter quanto maior o número da produção ser bem maior, tá? Gaguejei um pouco, mas consegui consertar. Então é isso mesmo. Então, quanto mais eles produzirem, mais eles vendem, mais tem a oferta no mercado, tá bom? Fica aí. Daí em diante, quase tudo é extraído da natureza e transformado por máquinas
que é o produto industrializado. Então, a partir do momento em que eu compro aquele produto lá na indústria, aquele produto ele já é industrializado. Tia Mônica, mamãe comprou uma garrafa de suco de uva. Gente, esse suco de uva, aí ele diz assim, olha, ele é 99% natural. Ele é 99%, ele não é 100%. Ou seja, ele tem aquele 1% de industrializado, porque a gente precisa ser colocado algum tipo de conservante, ele precisou ser feito, né, engarrafado, e tudo isso é feito numa indústria, tá bom? Mesmo assim, por exemplo, a mamãe que faz o bolo de pote para vender, delícia, né? Trufa, bolo pronto, bolo de pote para vender. Ela não tem grandes máquinas, tia Mônica, ela só tem uma batedeira simples. E ela não tem grandes máquinas, ela não tem máquina para fechar o produto, para colocar nos potes. Gente, da mesma forma, mamãe foi lá, mamãe produziu, usou, né, aqueles produtos que ela comprou. Então, esse produto que ela tá vendendo é um produto caseiro, pelo fato dela estar fazendo, mas que também não deixa de ser industrializado, tá certo? Então, vamos lá. Dependências do espaço urbano para o rural. As atividades econômicas dos espaços rurais e urbanos são interdependentes. Isso significa que os espaços urbanos dependem do que é produzido nos espaços rurais. Assim como os espaços rurais dependem daquilo que é produzido nos espaços urbanos. Os espaços rurais fornecem matéria-prima para as indústrias dos espaços urbanos. Aí chegou o ponto em que eu queria chegar. Matéria-prima. O que é a matéria-prima? Isso. É isso mesmo que eu ouvi de vocês. Eu mesmo, não estou maluca. Eu não estou maluca. Eu ouvi de vocês. Então, são os produtos. Ou seja, o produto ainda na sua forma bruta, para poder ele ser industrializado. Na figura aí do nosso livro, na página 68, a gente vai ver uma pedrinha de ouro na primeira figura. Na segunda, a gente já vê um colar todo lapidado, né? Um colarzinho. Ou seja, gente, ele foi pego, aquele ouro, né? Aí foi levado lá pro orífero, como a gente viu aí na aula passada de história. Foi levado para um orífero, que o orífero ele lapidou, né? Ou seja, ele faz todo aquele desenho, aquela obra de arte naquela pedra, para poder formar digamos aqui, né? Um colar, ou brinco, ou uma pulseira. Ou seja, o orífero ele não pegou qualquer coisa, ele pegou um ouro, uma pedrinha de ouro, que ela é extraída da natureza, isso mesmo, gente, o ouro ele tá na natureza, tá bom? Uma das localidades onde tem ouro, né, na areia e pedras preciosas é Minas Gerais, tá bom? Fica aí a curiosidade, quem quiser ver no YouTube, tem documentários, tem filmes sobre isso, tá bom? Sobre a extração do ouro, né, sobre os garimpeiros, que são chamados, para extrair o ouro da terra, né? Realmente tá lá na terra, tá bom? Não é que ele nasceu de uma planta, não. Ali da terra, ele é natural o ouro, tá? Por isso que é tão caro. Porque é um produto que ele é difícil também de ser encontrado e é um produto que ele, tipo, eu não retiro, não posso ter uma plantação de ouro. Não existe, tá bom? Tá certo? Então, continuando, matéria-prima. No quadradinho verde do livro de vocês vai ter. Matéria-prima é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para transformar. É o primeiro elemento usado no processo de industrialização. Galerinha, se eu vou precisar comprar um leite, o que foi que aconteceu com esse leite? Esse leite teve lá a vaquinha que produziu o leite, foi retirado, né? Foi feita a ordenha, né, da vaquinha, foi retirado esse leite. Esse leite, ele vai ser industrializado. Uma das formas, colocada aqui nessas caixinhas pra gente comprar, né, lá no mercado, a vaquinha aqui. Então, coloca na caixinha pra gente comprar. Ou pode ser feito produtos, né, derivados do leite. Aqui eu tenho um iogurte, ó. Um iogurte natural, ou seja, né, foi um iogurte
que ele foi produzido através da matéria-prima. Qual matéria-prima? O leite, tá bom? Como também tem o requeijão, o queijo, a manteiga, então vários outros que são produzidos através do leite, ou seja, com a matéria-prima, aquela matéria-prima base sendo o leite. Outro produto, né, que eu particularmente amo de paixão, é o milho. Ou seja, tenho lá, né, o agricultor plantou lá o milho, colheu o milho, aqui ó, a espiguinha de milho, ó, original, eu amo. Pegou o milho. Ali, aquele milho, ele é vendido, os grãos, ou, né, ele é assim, inteirinho, ou os grãos já separados da espiguinha de milho. E aí, esse milho, ele é levado para grandes indústrias. E aí, as indústrias fazem o quê? Milho de pipoca, coloca na embalagem, amo pipoca, amo. Ou faz aquela famosa farinha, né, flocão do cuscuz, tá vendo? Farinha de cuscuz, pra gente comer cuscuzinho gostoso. E por aí vai outros produtos, como também para dona de casa produzir pamonha, canjica, bolo de milho. Que delícia, tá chegando um junho aí, né, gente? São João, nós vamos ter que fazer nosso show em casa, será? Hein? Legal, hein? Quem fizer canjica, milho, tá bom? Quiser mandar aqui pra minha casa. Tô aceitando, hein? Os meus recebidos aí de blogueira e youtuber. Xamânica. Então, gente, tirando a brincadeira à parte, pra gente saber que a gente precisa da matéria-prima, que é aquele produto bruto que ele pode ser transformado pelo homem. Ou seja, o que é que o homem conseguiu transformar aqui, esse milhinho lá da espiga da plantação? Ele conseguiu transformar, industrializar em massa, né? Aqui, ó, essa massa flocão para fazer o cuscuz, o bolo, o milho e entre outros, tá certo? Na página 69 do nosso livro, nós vamos ter outros exemplos. Então, vamos ver aí. Trouxe também o milho, né? Só que aí ele já trouxe a figura de uma embalagem de farinha de fubá. Delícia! Fubá que também é feito para bolo, tá? Essa farinhazinha. O homem planta milho, colheu e levou para a fábrica, onde a indústria transformou em farinha de milho. A farinha de milho é produto industrializado. Eu mostrei para vocês aqui o flocão, né, que a gente faz cuscuz e bolos, e o também na forma de milho, né, do milhinho mais ressecado para fazer a pipoca, tá bom? Então, o milho é a matéria-prima. E esse milho, gente, ele é a matéria-prima vegetal. Por quê? Porque ele vem de uma planta, né, de um vegetal. Então, matéria-prima vegetal. Vamos lá. O carneiro foi tosado e sua lã recolhida para a indústria, para ser transformada em fios e depois ser levada para a fábrica de roupa, né? E ser feito roupas, casacos e entre outros. Então, a lã é uma matéria-prima de origem animal. Da mesma forma que o iogurte também é um produto, né? Do qual a sua matéria-prima é de origem animal, que é a vaca, né? Que produz o leite, tá certo? Os minerais também são industrializados, como o ferro. Aqui ele trouxe para nós de exemplo o ferro, mas entre outros, como o cobre, como o ouro, como eu falei da página passada, o ouro também é um mineral, tá? Pedras preciosas aí, os colares, os diamantes, os rubis, tá bom? Então, tudo isso também entra aqui também. Os minerais também são industrializados. O ferro é extraído bruto da natureza para depois ser transformado em aço e várias fábricas fazem muitas peças com ele. Uma dessas peças, que eu acredito que é bem comum da gente ter na nossa casa, é o portão. Aquele portão, né, aquela grade que a mamãe coloca aí na porta, né, para nossa proteção. Essa grade é feita de ferro. Então, esse ferro, né, ele é extraído bruto da natureza, tá bom? E ele depois, né, feito, né, lapidado os pedaços, e aí tem lá aquele montador que compra, monta e faz o portão, tá bom? Gente, também um dos locais onde também é rico, né, em ferro, e que tem essas mineradoras que são chamadas,
fica também ali pro estado de Minas Gerais. Então, fica aí a dica, tá? O ferro é uma matéria-prima mineral. Da mesma forma que o ferro é uma matéria-prima mineral, a gente entra com o ouro, que também é uma matéria-prima mineral. Tá certo? Na página 70, pra gente finalizar por hoje, isso mesmo, por hoje, porque a gente vai voltar nesse assunto. Por hoje, nós vamos dar uma olhada aí na página 70, no qual ele vai trazer pra gente o caminho de outra matéria-prima, que é o leite, desde a sua origem até as nossas mãos, ou seja, até quando a gente compra lá na forma da caixinha aqui, ó, pra usar já no café com leite, tá? E aí, tem aí, as vacas são criadas, né, lá nos pastos, né, pelos criadores. As vacas são ordenhadas, ou seja, retirado o leitinho lá da tetinha da vaca, ela é ordenhada. Essa ordenha para grandes empresas, tipo essa aqui, né, a empresa Maranguape, que é uma grande distribuidora para o estado todo, eu acredito que até em outros estados, da mesma forma a Betânia e entre outros. Eles usam uma máquina chamada ordenheira. Se for um pequeno produtor que tem poucas vaquinhas e não tem grandes recursos, eles fazem a ordenha manual, tá? Que é bem legal. Então, vai ter aí o 3, o leite é levado até a indústria. Na indústria, o leite é tratado e embalado ou transformado em novos produtos. Ou seja, ele pode ser tratado, né, colocado aqui na caixinha para ser vendido assim, natura, ou ele pode ser feito, né, assim, né, já produzindo outros produtos, tá certo? Então, aqui no caso, o iogurte, como entra também o leite em pó, Danone, tá certo? Manteiga, e outros. O leite e seus derivados são levados ao comércio atacadista, ou seja, né, aqueles grandes armazéns. Um exemplo de um comércio atacadista que a gente tem aqui na nossa região é a Ceasa, tá? O açaí, a açaí atacadista, que a gente tem aí também próximo à Ceasa. Então, são comércios atacadistas que vendem em grande quantidade, tá bom? Como também tem o Max, né? Então, vamos lá. O comércio atacadista distribui para o comércio varejista, que são o quê? São já supermercados menores, né? Os mercadinhos que ficam aí próximo à nossa casa. Nos estabelecimentos comerciais, o leite e seus derivados são transformados em outros produtos, como pães, bolos e bolachas. Um desses exemplos é as padarias, uma padaria famosa, né, já bem conhecida no nosso Maracanã, bem antiga, por sinal, tá bom? E quando eu era bem pequenininha, ela já existia. É a Padaria Real, que fica aí na Pajuçara, tá certo? Então, essa padaria, ela transforma o leite e seus derivados em delícias, né, como tortas, bolos, pães e entre outros. Os consumidores compram o leite e seus derivados ou os produtos feitos por eles. Ou seja, a mamãe ela pode ir lá na padaria e comprar um bolo, comprar um mousse, um pudim, da mesma forma que ela compra um leite, que ela compra o queijo, que ela compra um Danone, tá certo? E por aí vai, tá bom? Ó, hoje a gente vai ficar aqui na página 70. E eu vou pedir para vocês, porque eu sou muito boazinha, sabe que eu sou boazinha demais. Hoje a atividade vai ser só a página 76. Isso mesmo. Tia Mônica, mas tem a 75, tem a... Calma, jovem. Nós vamos voltar nesse assunto na próxima aula, tá bom? Vamos conhecer mais um pouco sobre essas relações. Vamos fazer aí experiências sobre essas relações. E a gente vai ter aí... A partir daí a gente dá continuidade nas atividades. Hoje, nós vamos fazer a atividade da página 76, tá bom? Que é a segunda e a terceira questão. Na segunda questão, ele vai pedir quando o comerciante vende seus produtos. Então, vocês vão completar aí as frases. E na terceira, ele vai fazer algumas perguntas. Uma delas, o que é matéria-prima? Que eu falei aí já no começo do vídeo, tá certo? Então, fica aí, atividade página 76. Só isso por hoje, tá bom? Tem dúvida? Manda pergunta para mim lá no nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Tô aí para responder vocês, para ajudar. Estou com saudade, tá bom? Gosto muito quando vocês mandam perguntas.
Vamos lá, galerinha. Agora a nossa aula é de português. Isso mesmo, tá bom? Ajeitei aqui pra gente poder usar a nossa lousinha, tá bom? Caso que é a minha, né? Que é também a de vocês. Isso mesmo. Pra poder a gente estar enfatizando algumas regrinhas, tá bom? Então, hoje a nossa aula de português, pega aí o livro de português de vocês, já peguei o meu na página 137. Palavras com S e SS. Sabe, gente, que a gente já viu no caso, algumas palavras com SS, quando a gente fez o estudo dos dígrafos, né? Anteriormente, a gente estava até em sala de aula e a gente conversou um pouco sobre isso. Mas hoje nós vamos dar ênfase às palavras mesmo, a construção das palavras com S e com SS. E algumas regrinhas sobre isso, tá bom? Pra gente não estar errando mais aí na nossa escrita, tá certo? Então, vamos lá. Palavras com S e SS. Leia as palavras. Então, o livro, né, ele trouxe para nós aí uma lista de palavras e ele faz uma classificação com S forte e palavras com S com o som de Z. A gente sabe que isso acontece muito e a gente fica naquela dúvida. É com Z ou é com S? Então, vamos descobrir aqui, tá certo? Segunda, saltar, costas, esportes, professor, passeio, cansado, psicologia. Então, são palavras, como exemplo aqui, que são usadas com um S forte, tá certo? O S com o som do Z. Nós vamos ter coisa, deserta, quase, preciso, pisada, orgulhoso, nervoso e física. O S tem um som forte quando? Quando é que a gente vai usar o S com esse som forte? É a primeira letra da palavra. Exemplo, segunda e saltar. E eu trouxe aqui também a palavra selva. Deixa eu pegar esse piloto aqui azul, ó. Palavra selva, tá? Então, esse S aqui, ele vai ter um som forte. Por quê? Porque ele é o início da palavra. Ele está sendo usado no início da palavra, tá bom? Da Justice Cleide. Vamos lá. É a última letra da sílaba, exemplo, costas, esportes. Então, quando ele tá como a última sílaba, ele tá empregado lá na última, ele vai carregar esse som mais forte, tá bom? Exemplo aqui, eu não coloquei, vou botar bem aqui, ó. Aqui, ó. Corredores. Aí ele vai levar um som forte, ó, no final da palavra, tá certo? Então, vamos lá. É a primeira letra de uma sílaba que está após uma consoante. Exemplo, cansado. Exemplo, psicologia. Tá certo? Então, sempre ele vai carregar esse som forte quando ele tiver ao lado de uma consoante, tá certo? O próprio nome consoante traz esse S aí na sua palavra, né? Já com esse som mais forte. Outra regrinha, gente, antes da gente pular aí para a próxima, outra regrinha é aqui, ó. O dígrafo, né? O SS junto. A dica é essa. Nunca, em hipótese nenhuma dessa vida, jamais, o SS, ele é usado no início de uma palavra. Então, nunca a gente usa o dígrafo SS no início de uma palavra. Então, se eu for escrever a palavra sapo, nunca, jamais sapo será com SS, tá bom? Será com um S. Por quê? Porque esse dígrafo SS, ele não é usado de forma alguma no início da palavra, sempre assim, no meio da palavra, tá bom? Como carrossel e entre outras, certo? Vamos lá dar essa continuidade. O S tem o som de Z quando está entre as vogais. Atenção! Para ter o som forte entre vogais, o S tem de ser dobrado. Exemplo, professor,
passeio. Aí nós voltamos a usar o SS, tá certo? Porque, gente, na palavra professor, ó, observa aqui, ó, travesseiro, ó, professor, ó, ó, ó. Sempre a gente também usa o SS quando ele vem, também quando ele está antes de uma vogal, tá bom? Então, observa aí essa regrinha, tá certo? Vamos lá. Sabendo disso, a nossa atividade hoje vai ser da página 138, 139 e a página 140. É bem, gente, um reforço do que a gente já vem estudando, tanto lá com o SS, né, com o som forte, o som, quando ele tem esse som que parece similar com o Z, tá certo? Como também com o uso do S. Então, se a gente se deter na regra em que nunca uma palavra ela começada com SS, que o SS ele traz esse som puxado parecido com o Z, então também pode ser usado, tá certo? Que o S ele estando na última letra, a última sílaba, ele vai ter o som forte, então só usa um, tá certo? Então, usando essas regrinhas fica fácil de responder aí os exercícios da página 138, 139 e 140. Tia, eu não consegui fazer a questão 5. Tia, eu não consegui fazer a questão. Manda pergunta para mim lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu vou amar responder para vocês, tá certo? Então, tô aí para ajudar. Eu já dei umas ajudinhas aí pra Vivian, já dei uma ajudinha aí para outras, tá certo? Então, eu gosto quando vocês me perguntam, porque aí eu vou respondendo e a gente tem essa interação, tá certo? Volto com esse tema na próxima aula pra gente dar mais uma reforçada, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Boa terça-feira iluminada pra vocês, tá certo? Estou com saudades. E ó, beijão.